Olá, sou André Sawandi. Estou aqui para falar de um sistema opressivo, o governo angolano. Triste realidade saber que ainda o ideal de escravizar o próximo impera na cabeça desses governantes. Muitos se dizem ser livres, mas não são livres o quanto pensam. Desde 1975, celebra-se em Angola a independência total do país. Mas isso é na teoria. Na prática, a realidade é bem diferente do que se vive aqui. Em Angola ainda vive-se uma opressão descomunal ao povo. Uma escravidão. Muitos do povo angolano ainda estão sujeitos à escravidão, aos estrangeiros, por culpa do governo. Como é possível celebrar a independência tendo escravos no país? Independência não quer dizer liberdade. Então, se é liberdade, por que ainda existir um povo que padece em todo o tempo? Dia 11 de novembro, eu passei em frente da Shoprite, uma loja dos sul-africanos. E como sempre, lá estava a loja a funcionar como um quartel-general e o povo angolano trabalhando. Por que o povo não teve o direito de gozar este feriado, sendo povo de nacionalidade angolana? Por que pais e mães não tiveram o privilégio de juntarem-se aos seus filhos e poderem estar em uma reunião familiar? Por quê? Porque eles não têm o direito de gozar nenhum feriado sequer da nação angolana. Lhes foi tirado pelo governo. Muitos estrangeiros chegam no país, instalam os seus empreendimentos, abrem suas lojas, entram em acordo com o governo e o governo faz a negociação do povo, fazendo com que todo o povo que trabalhar para o estrangeiro não tenha direito a descansar, não tenha direito a gozar de nenhum feriado. Quem sai a lucrar com isso é o governo. Enquanto o povo é oprimido, o governo é engrandecido. Quanta opressão, quanta falsidade, quanta hipocrisia. Não é à toa que o governo fez aliança com a China, a outra nação assassina de todos os tempos. E não será de se admirar em que algum dia a gente venha a despertar e se diga: Angola foi vendida aos chineses. Angola já não pertence mais aos angolanos. Isso não será novidade. Um governo em pleno século XXI, com um caráter tão degenerado a esse ponto, isso não será uma novidade de se esperar dele. Então o povo angolano é oprimido. Diz-se que desde 1975 até hoje, 2016, são 41 anos de liberdade. Mas não, são 41 anos de opressão interna. O povo que trabalha, na sua maioria, com os estrangeiros, existem alguns órgãos responsáveis pela vistoria das empresas. E estas empresas estrangeiras parecem ser intocáveis. Acho que o imposto deles é muito gordo para corromper até o caráter do governo. Então, esses mesmos órgãos chegam ali para fazer a vistoria. A preocupação deles não está com o povo, não está com os funcionários. É simplesmente em saber como aquele local está organizado. Mas quem organiza aquele lugar? Para eles não importa. Caso contrário, se o lugar estiver desorganizado, eles aplicam a multa e o que eles querem saber é o dinheiro. O povo não importa. E esse mesmo sistema opressor, ele é sustentado por alguns órgãos também. Os escravos do sistema. Órgãos estes que poderiam ser apartidários, mas infelizmente são todos partidários. São todos adeptos do governo.
Tanto faz a polícia, as forças armadas, os apresentadores de televisão, os repórteres, jornalistas. É uma raça toda adepta de um sistema só. Muitos por um salário venderam seu caráter. Ninguém luta pela justiça. Ninguém preza pelos valores morais. Ninguém. A televisão só apresenta o que favorece ao governo. Quanto ao povo, ninguém liga para isso. Como o povo é oprimido, isso ninguém liga, ninguém quer saber. O povo serve apenas como um braço escravo do governo. Uma camada baixa que trabalha para sustentar os homens de lá de cima no sistema político. É isso que o povo serve apenas. Então, ainda falando desses órgãos ali, a polícia, as forças armadas, eu queria destacar aqui em especial o general Wala, o homem cujos seus subordinados fizeram um acompanhamento de um trabalho no Zango 2, isso lá na capital, em Luanda, onde esses mesmos marginais faziam acompanhamento de um trabalho que consistia em demolição de residências. Então, o povo, indignado com a situação, colocou-se em protestar, sem oferecer nenhum perigo aos homens que estavam fardados. Mas eles, utilizando-se das suas armas, dispararam em direção ao povo. E a vida de um inocente, chamado Rufino Antônio, um adolescente de 14 anos, ele foi morto por esses marginais. Eles se utilizavam de carros não identificados, ou seja, carros sem matrícula. O que se percebe que já havia uma má intenção. E quando esses mesmos marginais foram identificados como os causadores da morte desse adolescente, o que foi feito deles? Não se ouve mais nada. Com certeza a Constituição lhes amparou. Mas o povo que sofra, que morra. E ninguém liga para isso. Ninguém luta pelo povo. Esse é o governo marginal e assassino. Então, mesmo ainda esse sistema, o governo, ele é sustentado por outra raça. Uma raça que se chama pastores. E só para deixar claro, em Angola não tem igreja. De tudo que se diz igreja em Angola não passa de casas de prostituição. E todo homem que se diz pastor não é homem de Deus. Se fosse homem de Deus, teria as palavras de Deus. Porque a Escritura diz que aquele que é enviado por Deus fala as palavras de Deus. E Deus não o dá o Espírito, não o concede um Espírito por medida. A respeito desses homens, cumpre-se a palavra que foi dada a Jeremias. Homens que têm fortalecido os opressores, têm fortalecido os malfeitores da nação, os marginais do poder político. Esses homens pastores, eles têm incentivado o povo a votar em satanistas, homens do poder público, homens que regem com uma Constituição. Eles, tanto faz o governo quanto eles, são assassinos, são culpados. Então, o governo angolano, ele não preocupa-se com o povo. O que ele quer apenas do povo é que trabalhe para ele. O governo preocupa-se apenas com ele mesmo, com seus próprios valores, os seus próprios interesses, só isso. Quanto ao povo, que se dane, que morra. Ninguém quer saber do povo. E quanto ao povo, eu digo que o povo também é culpado. Vocês são culpados, homens e mulheres de Angola. Vocês também ajudam no sustento desse governo, na manutenção desse governo ditador no poder.
Essa liberdade de expressão que eu tenho não me é garantida pela Constituição, mas sim pela Bíblia, a palavra de Deus. Por isso eu estou aqui a falar, sem medo de nada nem de ninguém. Eu sei que brevemente procurarão a meu respeito, procurarão saber a meu respeito. E não precisam se preocupar tanto assim. Eu sou André João Sawande. Vivo na cidade do Lubango, no bairro Comandante Cowboy, mais conhecido por Calumbiro. Ando por esta cidade 24/24 horas, sem medo de nada nem de ninguém. Então, será muito fácil me achar. Não tenho nenhuma costa larga, não, da política. Eu só confio em Deus. A minha confiança está somente em Deus. É a única costa larga que eu tenho. Então, por isso eu me expresso livremente por aqui. E quanto a vocês, povo angolano, vocês são culpados, sim, senhor. Vocês, com seus votos, cegamente, têm ajudado a manter esses opressores, estes assassinos no poder político. Confiar em um político é a mesma coisa que confiar no diabo. E sabe qual é a missão de Satanás? É de roubar, matar e destruir. E sabe como o governo tem matado você e destruído? Olha para o teu salário de 3 anos atrás, continua o mesmo. E quanto aos impostos? Continuas a pagar os mesmos impostos de 3 anos atrás? Os impostos sobem a cada dia, mas o teu salário permanece igual. O que anteriormente tinhas e sabias que dava para suprir as necessidades básicas, hoje já não servem para nada. Nem para as necessidades básicas servem para suprir. Por quê? Porque o governo tem roubado você, tem matado você e destruído você. Tragam à memória quantas pessoas morreram em Luanda naquela praga da febre amarela. E quem matou aquelas pessoas, se não o governo? Aquelas pessoas morreram pela negligência do governo angolano. Mas vocês vão esquecer de tudo isso. Por acaso, existe algum hospital estatal com registro de tratamentos do presidente? Por acaso, algum hospital de Angola tem o registro de tratamento de saúde do presidente? Claro que não. O presidente, quando está doente, ele vai para o exterior. Sabem por quê? Porque ele não investe na saúde aqui em Angola, não investe. Ele sabe que os hospitais não têm condições, não oferecem condições para tratar dele, para cuidar dele. Por isso ele sai do país e vai para outro país. E quanto a vocês, que morram, ninguém se importa com vocês. A única importância que o povo tem é simplesmente para votar em assassinos. Quantas mães perderam os seus filhos nos braços pela febre amarela, por causa da ignorância? Quantas mães perderam os seus filhos pela negligência do governo? Foi o governo quem matou aquelas pessoas em Luanda. Foi ele. Então, vocês têm também contribuído para o sustento desse governo opressor. O governo não tem nenhum zelo pelo povo. O povo para ele não importa em nada, senão apenas em servir como um braço escravo. E quanto aos pastores, se fossem mesmo homens de Deus, eles teriam a espada do Espírito Santo para cravar neste sistema. Mas não, eles acham um privilégio em apertar a mão de um político ou de um presidente. Aparecem na televisão, então acham uma oportunidade de aparecer para a nação inteira. E não tem nenhuma espada para cravar no sistema, porque não sabem o que é comparecer diante de Deus e poder receber uma palavra. Não sabem nada disso. E, aliás, têm medo de orar e perguntar o que Deus realmente quer deles. Têm medo de ouvir a resposta, porque muitos sabem
que se orarem e perguntar o que Deus quer das suas vidas, ouvirão de Deus. Sai atrás do púlpito e vai para o banco aprender Bíblia. E quanto ao povo que se diz evangélico, é só uma questão de orar e perguntar a Deus se realmente o que vocês chamam de igreja é realmente considerado igreja aos olhos de Deus. Por hoje é tudo e deixo aqui o vídeo do último Elias, o cumprimento de Malaquias 4. Por hoje é tudo. Olá, eu quero parabenizar neste ano de 2016 a população do Rio de Janeiro, os cariocas, que nessa eleição para prefeito tiveram nas urnas cerca de 50% de abstinência. Votos nulos e votos brancos chegaram a quase 50%. Parabéns! Dá a entender que vocês realmente estão entendendo que o governo faz aquelas maciças campanhas, né? Vote consciente, não anule o seu voto. Vote consciente, aquelas campanhas maciças para te levar às urnas, te encabrestar, e você tem mostrado que tem votado realmente consciente. Não tem anulado o seu voto. Você anula o seu voto quando você dá ele para algum candidato. Isso é anular o seu voto. E votar consciente é quando você sabe que o seu voto vai eleger os futuros marginais e assassinos da nação brasileira. Então você não vota. Você fica à parte. Você não toma partido nesse bando de crimes e assassinatos que vão ocorrendo em cada gestão de cada político. O PT, nesse ano de 2016, ficou constatado que o PT desviou cerca de R$1 trilhão. É um bocado de caminhão de dinheiro. R$1 trilhão. Se eles desviaram tanto dinheiro, então de quem é a culpa? Dos que morreram nas filas dos hospitais? Os que não receberam uma vacina porque faltou dinheiro para comprar uma seringa? Os postos e as UPAs e os hospitais públicos que não tiveram como pagar a conta da energia elétrica, a manutenção da máquina, o pagamento dos médicos, dos enfermeiros, tudo isso foi consequência de quê? Desvio de verbas. Agora estão querendo jogar, já armaram isso, eu até posso imaginar, né? Sei lá. Armaram para dizer que é consequência da Previdência. O povo brasileiro está se aposentando cedo demais. O país está sem dinheiro. Que absurdo. Então já mudaram a aposentadoria. Já armaram para cima desse lado aí. E desta maneira você vai o quê? Vai ter que trabalhar agora até morrer. Nós vemos as pessoas morrendo, ninguém está passando dos 75 anos aí, são raros. Ninguém passa dos 75 anos. E agora você vai trabalhar até morrer, não tem mais direito à aposentadoria. Finalmente ficou bem evidenciado o tempo da escravatura. No tempo da escravatura você trabalhava e o patrão te dava comida e senzala para você morar. Agora, depois vamos acabar com isso. Vamos dar um salário para esse povo. E o salário que hoje é dado ao povo nada mais que corresponde ao pagamento de uma senzala, né, uma casa dentro de uma favela, ou a comida. É só isso que os escravos podem fazer. Trabalham para morar e trabalham para comer. Continua sendo escravo. Enquanto que eles, os dirigentes, ora, o patrimônio do Lula aumentou em 360%. Depois que ele assumiu, ele não está vivendo de salário. Mas você, meu amigo, você é um escravo. Você recebe só aquilo suficiente para você comer, se manter e um teto para você dormir. Você sai no final de semana com seu filho? Você pode pagar um bom curso para o seu filho? Não, porque o seu filho vai ser um escravo igual a você. Você pode pagar um curso caro para o seu filho de 200, 300, 400, 500, 700 mil reais? Você pode pagar?
Não, você é um escravo e o seu filho vai ser um escravo igual você. E assim os empresários vão sempre tendo a sua mão de obra escrava. E você hoje mora na senzala que você mesmo paga. Os senhores do engenho, os senhores feudais, não precisam nem mais sequer pagar a tua comida, nem a tua moradia. Não precisam mais de um capataz para te vigiar. Os capatazes hoje dos senhores das senzalas é a força militar. São os capatazes. Nada mudou. Só houve uma transfiguração, mas a essência continua a mesma. Desculpa eu aí ter esclarecido o quanto você é escravo, mas está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te pergunto, livre de quê? Venha para a geração Jesus Cristo e eu te ensino do que você tem que ser livre. Bom, parabéns então aos votos nulos, maciços, quase 50%, porque é isso que nós fazemos quando elegemos algum político. Elegemos os futuros ladrões e assassinos da nação, porque eles que vão fazer faltar, vão desviar, vão roubar, vão fazer faltar as verbas e na hora que um povo precisar de um atendimento médico, não tem, morrem nas filas dos hospitais, mulheres dão à luz no meio da rua e esses horrores todos que maciçamente nós já conhecemos. Então, votar consciente é não votar, porque você sabe que vai eleger marginais e assassinos. Olha o patrimônio de Sérgio Cabral, olha o patrimônio de Pezão, olha o que eles eram antes da política, olha o que eles são agora, olha o patrimônio de Lula, olha o patrimônio da Dilma. Você sabe o que acontece com a Dilma, que foi impeachmentada? Ela vai receber R$1 milhão por ano, semelhante a 2 carros de ponta, top, de luxo, por mês. Lula, Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Sarney e, acredite se quiser, Fernando Collor de Mello recebem hoje, das tetas dos impostos, do suor do povo brasileiro, recebem cada um R$1 milhão por ano. Mas você acredita na nação? Claro, você é burro. Só burro acredita nessa nação. Nação governada por homens comuns se transformam simplesmente em instrumento de Satanás. Parabéns pela grande quantidade de votos nulos. Deus tem mostrado no meu ministério, na geração Jesus Cristo, que Ele trará condenação sobre a nação brasileira. Condenação. Só vai escapar quem fizer parte da geração Jesus Cristo. Fizer parte mesmo, vestindo a camisa. Só esses vão escapar. Quando eu falo geração Jesus Cristo, não confunda com Assembleia de Deus, com Universal, Internacional da Graça, Mundial de Poder de Deus, Wesleyana, Presbiteriana, Batista. Longe de nós tal coisa. Prefiro a morte do que ser um batista. Prefiro a morte do que ser um assembleiano. Prefiro a morte. Prefiro a morte do que me misturar com essa raça, com essa gente. Prefiro a morte. Eles andam de Bíblia na mão, mas quem vive Bíblia sou eu. Eu quero apenas indagar uma coisa. Essa nação de pilantras dos nossos políticos. Por que a Coca-Cola não vem escrito este produto é prejudicial à saúde? Por que a Coca-Cola ainda circula livremente na mesa do brasileiro? Eu sei por quê. Porque tem imposto muito grande envolvido. Então, que se ferrem, que morram. Eu duvido que essa raça de político tome Coca-Cola. Eu duvido que os filhos deles tomem Coca-Cola. A Coca-Cola é hoje a principal fonte, a principal causadora da diabetes e da osteoporose. Crianças de 9, 10, 11, 12 anos já estão acarretadas de diabetes e osteoporose. Ninguém diz nada, ninguém faz nada. Porque só para a Coca-Cola circular, os políticos deitam e rolam. Essa raça de ladrão. Deitam e rolam. Nós da geração Jesus Cristo, nós não votamos em ninguém.
E quero deixar bem claro, se alguém vota, não se considere membro da geração Jesus Cristo. E como Deus costuma revelar todas as coisas, se Deus mostrar que você está envolvido com campanha de político ou com voto de político, não se considere membro da geração Jesus Cristo. E a sua resposta exata vai ser na hora que você precisar da geração Jesus Cristo, que eu vou te dizer, apartai-vos de mim, nunca te conheci. Geração Jesus Cristo, o povo que eu lidero, o povo que eu dirijo, não vota em ninguém. Em ninguém. Não votamos em ninguém. Morrer por Cristo, sim. Morrer pela pátria, nunca. A Constituição para nós é lixo. Nós cuspimos nessa porcaria. Para nós, a glória é Bíblia. O que nos deu caráter, personalidade, inteligência, entendimento, libertação, o que nos tirou do charco de lodo, do lixo, da putrefação, foi Bíblia, não foi Constituição, não. Nós vivemos pela Bíblia, não pela Constituição. Nós não vivemos pelo governo dos homens, nós vivemos pelo governo de Cristo. Maná tem descido à nossa mesa. Se alguém vota, se alguém apoia político, eu quero deixar aqui bem claro a minha abominação e aversão. Você não faz parte da geração Jesus Cristo, porque geração Jesus Cristo não vota em ninguém. Nosso lema é morrer por Cristo, sim. Morrer pela pátria, nunca. Não votamos porque não promovemos marginais, não elegemos assassinos que roubam a verba e deixam milhões morrendo nas filas dos hospitais. Como eu fui preso em 2009 e o símbolo da minha igreja são 2 mãos com algema, porque é uma forma de eu zombar e é uma forma de eu trazer à memória a glória que Deus tem usado da minha vida e do povo da geração Jesus Cristo. Mas, como já houve em tempos antigos, eu continuo aqui recebendo cartinhas de intimação da delegacia, a delegada Fernanda Santos Fernandes, a inspetora Raira dos Santos Moreira Muritibá, e assim começa. Não atendo, inclusive essa carta está para hoje, está marcada para hoje, nem quero nem saber, eu não vou lá. Eles sabem meu endereço, quando eles acharem, quando eles encontrarem coragem para vir me prender, se mandaram carta, sabe o endereço. Eles podem vir e aí a gente vê como é que fica. Porque para ser preso, eu estou ansioso para ser preso. Ansioso, mas ansioso. O que eu mais quero hoje é ser preso. O que eu mais quero. Porque eu quero que se repita a história de 2009, cujo processo, movido pelos babacas, empurrei lá para Brasília. De 2009 até hoje. Nenhuma resposta. Cadê? Por quê? Porque quem move os processos não passam de um bando de babaca. E quem manda nessa terra é o meu Deus. Aqui ninguém dá passos para trás, só para frente. E quem estiver na frente, a gente pisa, massacra. Mas a igreja de Cristo não volta atrás. Enquanto tivermos sangue correndo nas veias, eu quero que o mundo se levante contra mim. Enquanto eu tiver sangue correndo nas veias. Ou seja, dá para entender, né? Eu sempre terei sangue correndo nas veias. Então tá dado aí esse recado, hein? E muito mais ainda faremos. Com o lema, Bíblia sim, Constituição não. A minha igreja não se curva à Constituição. A minha igreja só se curva à Bíblia. Tá? Breve, eu trarei aqui um vídeo que vou fazer sobre a nação de Israel, que está aí sendo iludida com as suas alianças, mas cuja promessa de um Messias ainda lhes arde nas veias. Só que vocês, israelitas, judeus, ainda não sabem o significado da promessa que vocês têm. Vocês estão cegos. O véu ainda está sobre os vossos rostos, mas eu arrancarei o véu do rosto de vocês e mostrarei que o clamor de vocês por um Messias vai se dar em meio à tremenda destruição. Quando vocês, israelitas, verem os filhos, as crianças de vocês, levantadas na ponta da baioneta, aí vocês vão clamar pelo Messias, mas pelo Messias de Elias,
o Messias da restauração, eu, pastor Tupirani, o cumprimento de Malaquias capítulo 4, mas o vídeo dos judeus, como eu prometi há 6 anos atrás, está prestes a acontecer. Até breve, e não esqueçam, morrer por Cristo sim, pela pátria nunca. E se você vota ou apoia político, não se considere parte desse ministério. Nós não temos parte com o diabo. Está dado o recado. Está escrito: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque será farto. A hora se aproxima, o juízo perto está. Preparem-se, nações, o Senhor irá julgar. É tempo de colher daquilo que plantou. É hora de prestar conta ao Senhor.